por muito tempo, e olha que foi terapia para eu ter coragem de falar isso, mas é bom porque tem gente que está ouvindo a gente que de repente está numa situação semelhante, a gente pode estar ajudando alguém, está do outro lado lá, a galera que está assistindo. Pessoal, às vezes vocês veem assim a gente aqui falando com o Vilela, tudo direitinho, bonitinho e tal, eu aqui falando de hebraico, falando de Israel, Saião, mas é aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? O pastor falando isso é muito engraçado, né? Você vê, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, né? Agora, o que acontece? Eu, por muito tempo, eu lutei muito com uma coisa que os pregadores falavam na igreja, e para mim era terrível, aquele negócio assim, você é desejado de Deus. Por quê? Em que pese o risco de uma teologia humanista que está surgindo por aí, que eu não subscrevo a ela, que é essa teologia que quer colocar o ser humano como o centro do umbigo de Deus. Não é bem assim, não. Deus me ama, mas Ele é justo, Ele é o Senhor, eu não sou Senhor. Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Mas Ele me ama. O amor, é o princípio do amor que a gente acabou de falar aqui. Só que o meu pai e minha mãe não me planejaram. Meu pai tinha tomado umas e outras, minha mãe estava separada do primeiro marido dela, meu pai estava separado da mulher com quem ele vivia. E foi para casa da minha mãe. E os dois conversando ali e tudo mais, tomou e tal, e se relacionaram. E ela ficou grávida de mim. Isso nos anos 70, que uma mulher que engravidava numa situação daquela. E foi uma coisa tão terrível que a primeira profecia que eu tive era nunca para eu ser crente. Era da minha tia, que era batista, e o meu tio, que era metodista. Eita! Foram na porta da minha casa, minha mãe comigo no colo, e falaram assim, vão com a gente para São Paulo. Então falou assim, nossa, vocês eram na minha casa? Não, nós não viemos em atitude de paz. Porque você é uma adúltera. Nossa. Vamos agora para lá, você vai criar isso aí. Isso aí era eu. A minha mãe, mas eu não posso deixar o Wilson, meu pai, tudo, ele é um bom homem, tudo. Você não vai deixar? Então é o seguinte. O meu filho é soldadinho de Cristo. Mas isso aí vai ser um marginal. E vai te dar muita dor de cabeça. E o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E aí foi uma coisa muito complicada para mim. Por quê? Olha, é interessante a posição, e você vai se surpreender de um adventista falando isso. Olha a posição legal da lei. Tecnicamente falando, legalmente falando, eles estavam certos. A minha mãe não estava numa relação sexual conforme a Bíblia prescreve. Tecnicamente eles estavam certos. Mas e a graça? Onde é que entra a graça aí? E eu, durante muito tempo, degladiei com isso. Mas se Deus me ama, peraí. Se Deus me desejou, então Deus desejou aquela relação que não era... Num certo sentido. Num certo sentido do que Ele queria. Mas se Deus não me desejou, então o que eu estou fazendo aqui? Até o dia que eu descobri um insight teológico, por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo, que foi justamente o que ele sistematizou do Deus que é especialista em reciclagem. Você não usou essa palavra não, mas eu tô colocando como... Essa palavra eu não gosto. Mas eu tô falando de reciclagem no sentido assim, porque muitas vezes a gente se sente um lixo mesmo a vida da gente. Deus pega uma coisa que aparentemente não vale nada e transforma aquilo em algo que passa a valer tudo. Então, a partir do momento que algo que Deus não desejou acontece, Ele consegue, na sabedoria dele e na onipotência dele, transformar o bem em mal. Esse que é o lance, é corrigir o desenho. As dores de parto chegaram para a mulher como uma maldição pós-pecado. E a dor que dá mais prazer na mulher quando ela é mãe. O suor do rosto foi colocado como uma maldição para Adão. E como é bom trabalhar. Então eu entendi o seguinte, aquilo que estava acontecendo naquela relação sexual não era o que Deus queria. Mas uma vez que algo que ele não queria aconteceu, ele conseguiu tirar uma bênção. Ele falou assim, eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui fecunde esse óvulo aqui, e esse ser aqui eu vou dar a chance dele me amar. E esse ser amou, e eu tô aqui. Eu sou um exemplo vivo desse milagre inexplicável, porém testemunhável de Deus, que é o que o Saião falou. Mesmo não gostando da palavra reciclagem, eu usei mais para um sentido emocional mesmo. Entendi. Ressignificação. Ressignificação que Deus consegue. É uma coisa que tá acabado, você não vê futuro naquilo. E Deus fala assim, calma, eu não agi ainda.
O curioso é, se você olhar bem para Jesus,